Bem-vindos ao Radar Bitcoin. Esse é o quadro em que nós não seguimos o preço, nós seguimos o capital. E existe uma pergunta que o mercado inteiro está tentando responder no dia de hoje. Será que estamos no início de uma recuperação do Bitcoin ou o que estamos vendo é apenas um alívio temporário? Isso porque nas últimas 24 horas o cenário mudou. O dólar perdeu força, as bolsas americanas ganharam tração e o Bitcoin está mostrando uma recuperação. Mas existe um detalhe que poucos investidores estão observando. O capital institucional ainda está indeciso. E é exatamente isso que vamos decifrar hoje. Se você gosta de entender o mercado antes da maioria das pessoas, já deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal, porque aqui nós não seguimos manchete, nós seguimos o capital. Então fica comigo até o final para você captar todas as informações que eu tenho para você. O Bitcoin opera próximo à região dos 66.600 dólares, sendo que hoje ele já foi agulhar a região dos 67.500 dólares. O mercado saiu de um ambiente de forte cautela para uma recuperação técnica moderada. Os principais pontos são Bitcoin se recuperando, dólar enfraquecendo e bolsas americanas sustentadas. Isso porque a gente está numa pausa do mercado. O mercado está aguardando a decisão do Federal Reserve agora nos dias 16 e 17 de junho. Acredito que a palavra do dia é expectativa e o mercado está justamente esperando um novo direcionamento. Ao meu ver, os níveis mais importantes para o Bitcoin agora são suporte principal na região dos 63 mil dólares. Uma região intermediária seria a região dos 65 mil dólares. E a principal resistência se encontra nos 67 mil dólares e a próxima resistência são 70 mil dólares. Enquanto o Bitcoin se segurar acima dos 63 mil dólares, podemos ter ainda uma estrutura saudável. Um rompimento consistente da região dos 67 mil dólares poderia acelerar o movimento comprador e irmos buscar novas altas. O preço reage primeiro e a narrativa vem depois. O dólar enfraquecendo, o apetite ao risco voltando e o mercado totalmente focado na próxima reunião do Federal Reserve. O DXY, que é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moeda, opera na região dos 99,6 nesse momento, em um leve recuo daquela região que ele estava operando por volta de 100. E, historicamente, um dólar mais fraco tende a favorecer ativos considerados de risco, e no curto prazo isso inclui o Bitcoin, apesar de nós, investidores sabidos, sabemos que Bitcoin nasceu para ser uma reserva de valor e preservar o patrimônio ao longo do tempo por sua essência desinflacionária, ou seja, o Bitcoin ele é programado para ser escasso. E a gente sabe que um ativo quanto mais escasso, mais raro, ele tende a valer mais. As bolsas americanas continuam sustentadas por tecnologia e a narrativa do momento, sem dúvida alguma, é a inteligência artificial. A grande atenção da semana é para a reunião do Federal Reserve. O mercado já precificou que as taxas de juros serão mantidas no patamar em que se encontram. Mas o mercado está ligado mesmo no discurso, na pegada, no tom dos pronunciamentos dos dirigentes do Fed. E isso será determinante para o próximo movimento dos ativos globais. E semana passada, na sexta-feira, tivemos outro dado que saiu, que é o índice de inflação ao produtor americano, o PPI.
Esse indicador, o PPI, ele mede a inflação na origem. Ou seja, ele mede os custos enfrentados pelos produtores antes de chegar no consumidor final. Na prática, o PPI americano serve como um indicador antecipado da inflação. O PPI veio em 1,1% no mês de maio, extrapolando a expectativa do mercado, que estava prevendo um índice em 0,7%. E ainda, o PPI acumulou uma alta de 6,5% em 12 meses, o maior patamar desde o final de 2022. A alta foi puxada principalmente pelo choque no setor de energia. A gente tem que se atentar que um aumento nos custos de produção invariavelmente será repassado ao consumidor, o que gera mais inflação. E os recentes dados de macroeconomia, como o CPI e o PPI, mostram que o processo inflacionário continua forte, dando força ao argumento de que os juros devem ser mantidos restritos por mais tempo. Deixando ainda mais claro, esse resultado, para mim, ele diminui muito a probabilidade de um corte rápido de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E aumenta o debate sobre a possibilidade desses juros se manterem no patamar que estão por um período prolongado ou, quem sabe, até serem reajustados para cima. Mas existe um detalhe importante. O PPI sozinho, gente, ele não determina a decisão do Fed, mas ele é uma peça do quebra-cabeça que o mercado utiliza para construir as expectativas sobre as taxas de juros. E o Bitcoin, ele não reage de forma isolada, não mais. Agora, o Bitcoin reage sobre as expectativas do custo do dinheiro no mundo. E o que realmente isso significa para nós? Bom, o mercado não está eufórico, percebe-se. O sentimento ainda é de extremo medo, mas já saímos daquela região crítica que a gente se encontrava em 8, estamos agora no patamar de 20, segundo o índice de medo e ganância do Bitcoin, que eu consulto na página Alternative Me, o que sinaliza para gente que o preço do Bitcoin pode estar em uma transição. Existe uma disputa entre duas forças. De um lado, a liquidez global, de outro, a cautela institucional diante da inflação. E o resultado dessa disputa é que vai definir os próximos movimentos do Bitcoin. E o mercado não recompensa quem adivinha, ele recompensa quem interpreta. Por quê? Caso você adivinhe e por sorte ganhe, por azar, em algum momento você pode perder. Então, fique atento. E agora é o momento em que eu trago a minha percepção dos possíveis cenários do Bitcoin. Nesse momento, eu coloco no cenário de alta, o cenário que a gente fala altista, uma porcentagem de 30%. E como esse cenário, ele se daria para mim, na minha análise, se o Bitcoin romper com força, com volume, a região dos 67 mil dólares, o DXY continuar enfraquecendo e o Federal Reserve adotar um discurso mais brando diante da decisão de taxa de juros. E nesse cenário de alta, a minha projeção, o meu alvo são 70 mil dólares. E para o segundo cenário, o cenário lateral, eu coloco uma porcentagem de 50%. Esse cenário seria o cenário em que o Bitcoin se mantém em uma faixa de negociação entre os 65 mil e os 67 mil dólares. E esse momento é marcado por um sentimento de pausa, de cautela do mercado, em que ele acompanha e aguarda os próximos catalisadores do preço, que será um catalisador para cima ou para baixo. O terceiro cenário é um cenário de queda, então sobraram 20%. Como eu sou muito mais positiva, eu tenho um viés positivo, vocês tomem cuidado. Esse cenário de 20% de queda, para mim, se daria nos seguintes termos. O Fed surpreende o mercado com uma postura mais dura, mais hawkish, no sentido de manter as taxas de juros restritas por um longo tempo ou sinalizando
uma possível alta de taxa de juros. Dessa forma, o dólar ganharia força e o Bitcoin retornaria lá para a região dos 63 mil dólares. Fiquem atentos, porque esses cenários que eu trago para vocês são cenários fruto de uma análise pessoal. E agora vamos fazer outro exercício de imaginação. O que seria uma estratégia prática para um investidor estratégico? A gente sabe que o investidor estratégico ele não corre atrás de preço. Ele observa a liquidez global, o dólar, o fluxo de capital institucional, além dos dados de inflação e o sentimento do mercado. E a pergunta correta não seria Bitcoin vai subir amanhã? A pergunta seria o ambiente macro ele favorece uma tendência de alta sustentável? Hoje a resposta é parcialmente sim, mas ainda não existe aquela confirmação. E outro fator muito importante que provocou esse apetite ao risco que a gente está vendo nos mercados foi que os Estados Unidos sinalizaram uma trégua com o Irã. Inicialmente, a gente vai ter aí um cessar-fogo de 60 dias. Então, vamos respirar nesse momento e acompanhar a decisão do Federal Reserve. Se você quer aprender a interpretar esses movimentos sem depender de notícia, nem de manchete midiática e evitando se expor demais ao risco agindo por emoção, acompanhe os conteúdos aqui do canal. Para quem deseja aprofundar as leituras e entender um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas, eu deixei um formulário aqui na descrição. Preencha esse formulário que eu entro em contato contigo. Eu escolho a dedo quem entra para a minha mentoria. E essa mentoria foi justamente desenvolvida para você enxergar o mercado como um investidor institucional. Lembre-se, o preço muda todo dia, mas a direção do capital muda poucas vezes ao ano. Quem aprende a identificar esses movimentos deixa de reagir ao mercado e começa a se posicionar frente a ele. E eu quero saber, na sua visão, o Bitcoin nesse momento está construindo uma nova tendência de alta ou ainda estamos em uma fase de espera? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não se esquece de deixar o like para mim, se inscrever no canal e tocar no sininho para você receber todos os vídeos meus. Um beijo para você e na quarta-feira eu tenho a live de atualização desse radar Bitcoin. Então eu te vejo na quarta-feira ao vivo e na sexta-feira também tem a sexta-feira da mente estratégica em que a gente aborda temas de mentalidade do investidor. Nesse momento estamos fazendo a resenha, capítulo a capítulo, do livro A Psicologia Financeira. Nessa sexta-feira falaremos do capítulo 16. Nos vemos aqui e me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok.